aí galera, Gomes aqui, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Faz um tempinho aí que eu não posto, né? Mas foi final de ano aí, correria com o trabalho e estudo também, pra sempre trazer um vídeo legal aqui pra vocês. E eu gravei esse processo de uma ilustração que eu fiz de duas influenciadoras da Loud, que é a Babi e a Voltan, que são grandes nomes aí femininos no mundo de esportes hoje no Brasil, né? De influenciadoras e gamers, enfim. E sempre gosto, né, de exaltar aí a presença feminina nessas áreas e fiz essa ilustração delas duas. Então, pra quem aí já jogou ou conhece o Free Fire, né, então sabe quem são eles, sabe quem é a organização da Loud. E eu jogava em 2018, faz um tempo já que eu parei, mas em 2018 eu jogava bastante. Eu acompanhei a criação da Loud desde o início, né, quando só tinha os meninos ainda. Então foi muito legal ver o crescimento deles, mesmo eu não jogando mais o jogo, eu ainda acompanho bastante esse meio e admiro bastante. Então, espero aí que vocês gostem do resultado que tenha ficado essa ilustração. Mas agora para as partes mais técnicas, esses últimos meses aí do ano eu foquei um pouco mais em aprender e praticar corpo, né, inteiro. Geralmente faço retratos, sempre foquei muito em retratos e foi algo que começou a chamar minha atenção e me deu uma vontade de estudar mais a fundo. Eu já tinha estudado um pouco de anatomia nesses livros aí, famosos de Andrew Loomis, enfim, de desenho que ensinam anatomia em si. Isso aqui não adianta, né? Você só ler e copiar o que tá no livro ou ver o que tá no livro, e se não praticar no dia a dia. Então eu fiz uma meta pra mim e eu fiz, acho que uns 300 desenhos de corpo, alguns olhando referências do Pinterest mesmo, e outros eu fui fazendo de cabeça para ver o que eu aprendi, né? O que eu consigo fazer durante as práticas que eu fiz com referência. Então eu vou deixar na descrição do vídeo o meu Pinterest, que tem uma pasta lá cheia de referências de pose, né? De desenhos mesmo, de corpo inteiro, com poses dinâmicas, poses perspectiva, aquele foreshortening. Pra vocês, quem quiser, né, quiser salvar, quiser seguir lá, segue lá, e é muito legal de usar isso para estudo mesmo. Você olha e você copia, né, de uma referência, e depois você tenta fazer de cabeça para você ver as partes que você tem mais dificuldade. Isso ajuda bastante, me ajudou bastante a conseguir fazer corpos assim com mais facilidade e com a prática, né, com quanto mais você desenha, repetindo, mais, não é shortcuts, mas eu acho que macetes você consegue criar, né, para desenhar. Então você vai achando seus macetes aí para desenhar melhor o que quer que seja que você esteja aprendendo na repetição. E bom, eu fiz essa ilustração, eu fiz entre uns trabalhos que estou fazendo no final do ano, então foi em 3 dias que eu finalizei ela. Deu basicamente 5 horas a ilustração total, sketch, line art, cor. E eu fiz isso quase 1 hora e pouquinho por dia até finalizar ela. Então eu gosto de fazer essas pausas, como eu já falei em outros vídeos, porque aí você começa a fazer outro processo com a mente mais limpa, né, com menos cansada, e acaba saindo um resultado legal. Em vez de você passar um dia inteiro assim na ilustração loucamente, você acaba não vendo alguns detalhes ou, né, não tendo soluções tão criativas na hora de fazer, se você faz tudo muito seguido, muito em cima da hora, muito corrido. Então aí tá chegando quase no final do processo de sketch. Eu tive mais dificuldade para fazer o rosto da Voltan aí, tanto que eu fiz 3 vezes e fui passando por cima até chegar nesse resultado aí, nessa última tentativa, que eu achei que ficou mais parecida, captou mais a expressão dela, mesmo mantendo o estilo que eu desenho, né, tentar captar o likeness da pessoa, né. E aí eu gostei e finalizei o sketch, já vai passar para line art. Para quem gosta aí, sempre saber de brushes, enfim, ferramentas, eu usei 2 brushes para fazer essa ilustração, que o sketch é um da Loist, eu vou deixar o Gumroad dela para vocês comprarem lá ou pegar de graça o pack de brushes dela. E o segundo é um brush básico do Photoshop, que também eu vou deixar, ele já vem no Photoshop aí para vocês, que eu gostei muito de fazer line art com ele e acabei usando ele mesmo. Então, pra quem quiser, tá na descrição do vídeo também o nome dos brushes e links pra vocês, beleza? Outra coisa que eu uso o Laziness Zoom, que eu já falei num vídeo aí, que é um plugin no Photoshop que dá pra melhorar um pouquinho o traço, né, ter uma estabilidade, suavização e também mais dezenas de funções que ele possui, tanto de régua, enfim. Mas nesse caso eu uso o Laziness Zoom pra melhorar um pouquinho a line art do Photoshop. Quem tem curiosidade também dá uma pesquisada. Vou deixar o nome dele na descrição para vocês também.
e não estão me pagando para isso, mas ele é muito bom, então eu sempre recomendo. E uma coisa que eu reparei, né, nesse processo de treinar mais corpo todo, poses dinâmicas, enfim, e personagens, assim, eu usei bastante referência na hora de estudar de jogos, né, de personagens de jogos. Por isso eu gostei e quis trazer essa fusão aí das jogadoras de Free Fire com skins do jogo, não sei, calças ou armas, enfim, referências que se ligam, né, ao jogo, para quem conhece, acaba ficando uma ilustração mais interessante. Então, esse canvas aí do lado esquerdo que eu deixei da tela foi só referências. Então, eu salvei várias imagens que eu achei que iam ajudar, né, a criação. Então, quanto mais referências você pega, mais imagens você pega, mais interessante vai ficar a sua criação, ainda mais quando se trata de corpo inteiro. Porque quando a gente faz retrato, né, o foco é muito, muito no rosto. Então, você não precisa se preocupar com outras coisas além de cabelo, rosto, enfim. Mas quando se trata do corpo inteiro, tem muito mais elementos e a roupa também chama muita atenção. Então, fazer decisões assim interessantes de equipamentos ou roupas, acessórios, é muito legal e faz muita diferença na criação, assim. Então, eu fui aprendendo a usar muita referência. Por mais que seja uma pose simples, né, um desenho mais simples, como aí, elas estão apenas em pé, olhando para a câmera, mas sem nada tão louco, né, sem aqueles ângulos absurdos e tal, e perspectiva. Por mais que seja coisa simples, faz a diferença você ter um cuidado um pouco maior em acessórios ou incrementar a ilustração com algumas outras coisas que dão um contexto maior para aquilo que você está fazendo. Então, antes de eu começar a ilustração, eu já tinha uma ideia em mente do que eu ia fazer, mas aí eu fui coletando imagens que eu acho que me ajudariam. Então, é um tempinho a mais, é umas horinhas que você não perde, mas você ganha umas horas, na real. Mas é umas horas que você está gastando antes de começar a ilustração, fazendo essa leve pesquisa. Então, você conhecer um pouco do background da pessoa que você vai desenhar, seja um trabalho pessoal ou seja um trabalho comercial mesmo, você ter essa contextualização de quem você vai desenhar ajuda muito e é algo que vai te dar resultado, as pessoas vão gostar ou, né, o cliente vai ficar satisfeito, enfim. Então, eu já sabia um pouco do background delas, como eu já acompanhava o cenário de jogos, o cenário de Free Fire. Então, eu já tinha uma ideia do que eu podia fazer e do que a galera em geral iria reconhecer na ilustração. E também, então, eu fui atrás desses elementos, apenas Google mesmo, e salvou imagens. E algumas imagens delas com poses interessantes, mesmo que eu não tenha usado aquela pose, mas umas imagens mais interessantes, não tão comum, não tipo apenas selfie, enfim, mas algo que você acha que vai te ajudar na hora de criar tanto o posicionamento do rosto ali, né? Usei o posicionamento do rosto da Voltan, por exemplo, mais deitadinho, então usei aquela foto de cima para eu ver como que fica o rosto dela um pouco mais inclinado e a de baixo é uma base mais ou menos de estilo de roupa, um pouco do cabelo. Então você juntar essas pequenas coisas de referências para você aplicar na sua ilustração é muito bom. Você pode também, eu poderia muito bem fazer fielmente essa pose dela agachada aí e recriar isso, né, representar isso e adicionar elementos, adicionar os equipamentos do jogo, enfim, ia ficar interessante também. Mas eu escolhi fazer uma pose um pouco diferente, né, para me desafiar um pouquinho mais e usar o que eu estava estudando mesmo anteriormente sobre corpo e a criação, assim, né, de ilustrações de corpo inteiro. Então, é realmente muito importante você estudar, entre aspas, o que você está fazendo e vai te ajudar muito, vai facilitar muito e vai ser muito mais fácil você tomar decisões que você vai gostar na hora de ilustrar. Tá bem? Então, uma dica que é muito importante mesmo. A gente acha que tem que saber tudo de cabeça e tudo mais, saber criar tudo. E não é bem assim. É importante você ter essa coleção aí de imagens para te ajudar. Além dessas imagens que estão aí também, toda hora eu tô com outro monitor, né? Então, no outro monitor eu jogo lá no Google e pego referências e vou aplicando, né? Nem todas aí estão apenas salvas no Photoshop comigo. Eu tenho também o Google aí à disposição, que vou pesquisando ao longo da ilustração também para adicionar mais detalhes, mais coisas que eu acho que fica interessante. Então aí estamos finalizando a line art já deu, foram quase 4 horas
apenas nesse processo. Então eu vou para o terceiro dia de ilustração, que foi a cor. Eu comecei fazendo essa seleção com a Pen Tool, né? Podia usar Lasso Tool, mas é a Pen Tool. Então eu fiz essa seleção no corpo inteiro e criei uma camada cinza que vai me ajudar na hora de eu aplicar cor. Então todas as cores que eu for adicionar, eu vou clipar nessa camada cinza para eu não precisar ficar me preocupando com a bordinha, porque como é um desenho muito grande, cheio de coisas, ia ser complicado, né? Ficar se preocupando em não passar da line art e tal, pincelzinho. Então eu faço essa camada base, deixa ela cinza aí, ou qualquer cor que você desejar. E depois em cima dela, você tá vendo ali nas camadas do lado direito, eu clipei ela na camada da Babi, no caso. E eu tô fazendo todas as decisões que eu tô fazendo de cor, tá clipada, então não vai sair dessa borda, tá? Então, na hora de você aplicar flat color, né, que é essa cor chapada, essa cor base, é bem importante, acho que acelera o seu processo na colorização. Então é legal para quem quiser fazer dessa forma, cada um faz o seu jeito, mas é algo que acelera um pouquinho. Então eu usei bastante a Pen Tool e a Lasso Tool para fazer as cores, né? Como são duas personagens, no caso, ia levar um tempo bem grande, então tomei a decisão de usar bastante flat color e colorir e fazer sombras com a Lasso Tool. Já a gente chega na parte das sombras e vocês vão ver mais ou menos o processo. Eu começo com essas cores bases, né? Sempre usando, sempre testando, sempre mudando as cores. Se você aperta o Ctrl U no Photoshop, você abre a janelinha de Hue, né? Que você vai mudando os tons, vai mudando a temperatura, vai mudando a saturação. E então é uma fase mais de teste, essa fase de você colocar a cor flat na ilustração. Então estamos aí no processo. É um processo mais longo, para mim é um processo mais chato você colocar as flats, porque o desenho não fica muito interessante, né? As decisões assim, quando você coloca a sombra, aí já dá uma melhorada na arte, mas é um processo necessário, então tamo aí. Aí eu tava quase terminando já, e agora eu vou passar pra sombra. Então, pra facilitar, né, eu criei uma sombra, eu peguei aquela base cinza que eu fiz, né, selecionei aquela base cinza, e aí eu criei, nesse limite, uma sombra em multiply azul, em 50%, acho 30% ou 50%, eu acho. E aí eu fui recortando com a Lasso Tool as partes que eu queria que ficasse iluminada. Então eu criei uma base em Multiply em cima de toda a arte e fui recortando com o Lasso Tool para ter uma iluminação. Então isso foi algo que facilitou também na hora da pintura. Então quando eu falei que eu pintei realmente tudo com Lasso Tool, foi praticamente isso. Então o Lasso Tool é o atalho L do teclado no Photoshop. E aí com o Ctrl X eu fui apagando as partes que eu queria que tivesse iluminação. Fiz com ambas. De novo eu criei ali a layer Multiply, coloquei um azul e abaixei a opacidade. Aí com a Lasso Tool eu fui selecionando áreas e apertando Ctrl X para criar essa iluminação. Então é uma técnica bem usada assim e é bem mais fácil, né, de tomar decisões, ainda mais em ilustrações mais completas, né, com muitos elementos. E nesse estilo, no caso de pintura, né? Não render, nada, mas esse estilo, assim, combina bastante e te ajuda bastante a usar essa técnica. Se você for ver, assim, já fica bem interessante a ilustração só como tava, nem seria, acho que, necessário. Você podia parar ali, não seria necessário colocar mais iluminação ou outros degradês, enfim. Já tem uma leitura legal a ilustração só dessa forma. Mas aí, a partir daí, é mais parte de detalhes mesmo. Então, eu fui colocando mais detalhes em tênis, coisas que eu não tinha feito antes. Fui adicionando mais luzes. Criei camadas de overlay, camadas de color dodge, enfim, essas camadas que iluminam. Brinquei um pouquinho também com a cor base da pele delas, adicionando um pouquinho de vermelho no rosto, vermelho no cotovelo, nas mãos. Então, é mais a hora de detalhes mesmo, de iluminação, se necessário, essa hora. E a parte que eu mais gosto mesmo é de fazer aquela sombra e a luz, que já dá uma vida diferente para a ilustração. Então, aí são decisões mais pessoais, nesse caso, vai variar do estilo que você quer seguir, das referências que você tem em ilustração, né, das pessoas que você admira, que você consome, que você quer chegar em um resultado e uma técnica similar. Então, é mais decisões pessoais aí nessa parte da ilustração.
E a gente já tá chegando no final do vídeo. Achei... Ainda bem que eu consegui gravar, né? E trazer aqui pro canal. Espero que vocês gostem. Se vocês gostaram, deixa o like. Se vocês assistiram até aqui, né? Deixa o like, comenta. Se vocês quiserem mais ilustrações assim sobre o corpo inteiro, ou talvez até não um tutorial, mas eu mostrar, né, o que eu penso na hora de desenhar o corpo, o que eu achei da experiência de eu ter começado a treinar isso, tanto que deu pra evoluir em pouco tempo, algumas dicas assim de corpo eu posso trazer, só comenta aí se vocês quiserem. Se inscreve no canal que ajuda muito, 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 ativa a notificação. Eu sei que eu não postei muito nesse final de ano, mas próximo ano eu espero focar bastante aqui em mais conteúdo legal e ilustrações que eu vou aprendendo e trazendo aqui pra vocês. Então fiquem aí com o final do vídeo. Até a próxima. Até o próximo ano. Valeu. Falou.